Caros alunos, iniciaremos agora a nossa unidade 2 do curso de Literatura Brasileira 2, que falará sobre o realismo e o naturalismo. Bem, a escola realista se propôs a contrapor o romantismo. Ela fez uma crítica ferrenha ao romantismo e aos ideais de liberdade propostos pela escola anterior. Então, na literatura, ela é uma tendência em fotografar, em registrar o real, o que existe e como ele existe. Seria uma realidade nua e crua da sociedade. As idealizações ficaram para trás. A escola realista prega de fato mostrar como a realidade é, como as pessoas são. Então, os personagens das obras, eles vão representar pessoas comuns da sociedade, diferentemente do romantismo, que idealizou as personagens, endeusou as mulheres. Então, o realismo não teve essa ideia, criticou ferrenhamente isso e queria mostrar a realidade como ela era de fato. Então, o contexto do realismo foi marcado pelo reflexo do cientificismo da segunda metade do século XIX, né? A glorificação da ciência como explicação para todos os fatos que estavam ocorrendo na sociedade. Então, aqui já ficou para trás a idealização, o sonho, a idealização do amor. Então, nada mais cabia dentro dessa escola. Tudo que era proposto pelo romantismo, o realismo tentou destruir, recriar uma realidade tal qual como ela era, né? Aqui no Brasil, o movimento representou uma crise moral da civilização burguesa, da sociedade, de uma sociedade, uma mudança na sociedade escravocrata, né, para uma sociedade urbana. Então, o contexto foi marcado por essas transformações pré-republicanas, pertinho da República e pós-republicana também. Então, o realismo ele se propôs a mostrar através da literatura como a sociedade se comportava naquela época. A falsidade, a mediocridade, a arrogância. Então, daí as características da sociedade foram transpostas para os personagens da ficção. Eles, os literatos dessa escola, buscaram representar como a sociedade era de fato, como as pessoas agiam na sociedade. E essa tendência cientificista da escola fez com que a literatura fosse como algo experimental, causa e efeito, mostrar por que acontecia e as consequências daquele ato. Então, os personagens representavam pessoas comuns da sociedade. Então, o naturalismo, que andou agregado ao realismo, seria o estilo que expressou mais acentuado a proposta do realismo. Então, ambos os estilos coincidem e se expressam por meio da prosa, né? Ambos se opõem ao romantismo no que diz respeito ao sentimentalismo, à imaginação e à idealização. Tem apenas algumas diferenças entre os dois estilos que coincidem, mas que tem uma abordagem um pouco diferente dos personagens. No realismo, há uma visão psicológica do homem e, consequentemente, uma análise também psicológica dos personagens, né? A mente, olhar como é que está a mente daquela personagem. Daí a insistência em monólogos interiores para mostrar o que aquele personagem está pensando. Já o naturalismo busca uma visão biológica do homem, né? A natureza biológica do ser humano. Daí os personagens serem analisados através de suas patologias, tanto sociais quanto biológicas. É uma visão mais mecânica, né? Enquanto o realismo se prende mais ao psicológico, o naturalismo vai para uma visão patológica dos personagens. O realismo e o naturalismo se caracterizam de uma forma muito diferente do romantismo. Dentre as características do realismo e do naturalismo estão a verossimilhança, que procura apresentar a verdade, o real, a descrição dos personagens como eles são de verdade, frutos
de uma sociedade corrupta que faz com que eles ajam dessa maneira. Objetivismo é outra característica marcante do realismo e do naturalismo. O autor não intromete no andamento das ações, né? Ele deixa os personagens e as circunstâncias atuarem sobre os outros, na busca de uma solução. Então ele tenta mostrar aquela realidade o mais objetivo possível. Retrato da vida contemporânea. Então, o realismo e o naturalismo, eles se interessam pelo fato presente, o homem do seu tempo, ao contrário dos românticos, né, que idealizavam. Os realistas e os naturalistas não, vão se preocupar com o momento presente, com o homem que está, com o que está acontecendo com aquele homem naquele momento. Não se volta para o passado. A descrição é minuciosa, que é mais uma característica da escola, das duas escolas. O realismo apresenta uma narrativa lenta, detalhada, minuciosa, detalhe pós detalhe. É uma marca muito forte, tanto do realismo quanto do naturalismo. A linguagem dos literatos é simples. Eles procuram utilizar uma linguagem próxima da realidade, principalmente a dos personagens, tentando aproximar a fala deles ao coloquialismo, a linguagem coloquial, retratar como o povo fala. Então a linguagem é simples, tenta buscar essa identificação, né, do público com essa linguagem. Machado de Assis foi o grande representante do realismo brasileiro. Escreveu obras clássicas, como, por exemplo, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, nessas obras, Machado de Assis faz uma análise psicológica minuciosa dos personagens, abordando suas falhas, as consequências dos seus atos. Nisso, Machado de Assis se consagra como um grande realista. O estilo de Machado é único, né? Em sua obra clássica, Dom Casmurro, ele vai fazer uma análise psicológica do Bentinho e o suposto triângulo amoroso no qual ele está inserido. Então, Machado de Assis usa e cria novos artefatos literários, como dialogar com o leitor, análise social das personagens, vai buscar o porquê, as causas de por que o personagem agir daquela forma. O naturalismo, que vai acentuar ainda mais as características do romantismo, busca um romance de intenção e fisionomia científica, a causa e o efeito. Então, a literatura serve como um laboratório da ficção para provar teses, né? O homem é um ser escravo da hereditariedade e do meio social no qual está inserido, resquício da teoria determinista, né? Então, no naturalismo, eles vão tentar provar essas teses de causa e efeito, a razão social ou hereditária que faz com que aquele personagem haja daquela forma. Os instintos sexuais vão ficar muito mais aguçados nos personagens naturalistas, né? Eles são escravos disso, daquele meio social. Temas bestiais e repulsivos também vão aparecer na análise desses personagens. O autor naturalista dá preferência a personagens e dos ambientes sociais mais simples. As pessoas mais pobres são o foco dos naturalistas. Aqui no Brasil, o maior representante do naturalismo chama-se Aloísio Azevedo, que escreveu obras com críticas ferrenhas à sociedade, ao preconceito, a mostrar como o povo vivia. O naturalismo no Brasil tem como representante Aloísio Azevedo. Ele vai realizar toda a proposta naturalista basicamente em 3 obras: O Mulato, O Cortiço e Casa de Pensão. Aloísio Azevedo, através da sua obra clássica O Cortiço, faz críticas ferrenhas ao preconceito social, à discriminação que as pessoas pobres sofrem. Tudo isso
todo esse painel, o descaso, a luta de classes e a sobrevivência das pessoas mais simples vão ser retratados em sua literatura. É ele quem concretiza toda a proposta cientificista e materialista da escola naturalista. Alunos, encerramos aqui a nossa segunda unidade. A terceira unidade falará sobre o parnasianismo e o simbolismo. Até lá!